Boa tarde, pessoal. Obrigada pela presença de vocês e, da mesma forma, quem estiver ouvindo também, nossa gratidão, nossa unicidade aqui, de propósito de aprendizagem. E hoje nós temos na pergunta 25, o tema, os poderes psíquicos são desejáveis, e esse é um tema que, assim como o da aula anterior, que foi sobre a reencarnação, eles são temas que são trazidas orientações para dentro ainda aqui da ilusão, para nós aprendermos a diferenciar que, como também já foi dito na aula passada, e nesse tema aqui também, e sempre prevalece o mesmo, que o foco nosso é despertar, e para despertar não é o ser adormecido, não é a mente separada que está vendo isso aqui que desperta, mas há algo dentro de nós, e é um poder de escolha, onde nós podemos escolher novamente pela verdade. Então, nós podemos deslocar a nossa consciência para essa consciência de um ser separado, para permitir que a consciência da totalidade ou do nosso ser volte de novo a ser lembrada pela nossa experiência. E quando essa vem a ser lembrada, ou quando há esse deslocamento de consciência, essas questões, particularmente essas duas últimas, elas já não têm mais nenhuma importância, porque elas são totalmente dentro ainda do sonho, mas assim como o perdão, que também funciona para dentro do sonho, elas têm um propósito de, dentro do sonho, serem balizadoras do foco da verdade. Então, elas nos conduzem de modo a nós evitarmos armadilhas, onde poderíamos pensar que estamos seguindo uma espiritualidade e estaríamos eventualmente seguindo fazendo bem o contrário, seguindo ou aumentando a separação, ao invés de permitir que a memória de quem nós somos retorne à nossa mente. Então, seria um enfoque pessoal, e isso pode, às vezes, não ser perceptível, e por isso que essas lições são tão válidas, embora que elas não sejam, como eu disse, do ser desperto ou do ser que nós somos, mas são auxiliares em quem, como nós, ainda permanece aqui, mesmo tendo já uma experiência de transcender, como o curso falou há poucos dias, até o mais avançado dos professores de Deus, sendo que ainda não tenha largado totalmente o ego, está sujeito a se enganar. E aí, essas questões aqui trazem uma luz para que a gente fique mais firme na certeza do que o Espírito Santo nos falou e que nós já ouvimos, e para não duvidarmos disso, e para evitarmos armadilhas do ego. Então, com esse intuito, então, a quem esteja iniciando, pode ser uma primeira orientação no sentido de diferenciar, mais uma vez, o quanto o curso em milagres é diferente de tudo que nós vemos, e a quem já experienciou, já teve, em algum momento, instantes de transcendência, serve apenas como um lembrete a mais, um reforço, ou então para saber-se continuar na meta certa. Então, tendo isso, nós podemos começar aqui, e antes de iniciar, então, vamos fazer como a gente sempre tem feito, a nossa entrega dessa hora de estudo. Então, e para isso, nós nos preparamos, colocando o melhor da nossa atenção no Espírito Santo, para que ele venha fazer uso disso que nós fizemos, que é uma vontade de aprender,
nós a colocamos nesse momento inteiramente à disposição do Espírito Santo, para que ele nos conduza, ele seja o nosso professor. Agora, quando nós queremos estudar, ou ver o que Jesus nos traz sobre a pergunta 25, os poderes psíquicos são desejáveis? Então, e assim, com a meta estabelecida, nós estamos prontos para vermos o que o curso nos traz sobre esse tema. E Jesus o inicia dizendo que a resposta a essa pergunta se assemelha muito à anterior. O anterior, lembra-se, foi sobre reencarnação, onde a gente viu que a única coisa que de fato tem valor dentro do conceito é se ele é útil a permitir que a mente se permita deslocar ou transcender o equívoco. Se o tomador de decisões, a partir de estar ciente disso, toma ciência do seu ser real. E aí essa questão desaparece. Essa questão aqui também, ela desaparece no momento que nós tomamos a decisão de voltarmos o foco da nossa capacidade de pensar ao nosso ser verdadeiro. E isso nós conseguimos aceitando aos pensamentos do Espírito Santo. Então, nesse sentido, então, sabendo que é só um trampolim, é só um degrau, nesse sentido, essa pergunta ela é semelhante à anterior. Não existem, é claro, poderes antinaturais, ou sobrenaturais, nós poderíamos dizer. E inventar um poder que não existe, obviamente, é um mero apelo à mágica. Então, todos os poderes psíquicos que são enumerados aqui no mundo, que alguns são mais conhecedores dessa área que outras, mas todos os poderes psíquicos no mundo, eles são apenas apelos à mágica, porque eles são limitados ainda. E um pensamento de Deus não pode ser limitado. Então, não existe nada de antinatural ou sobrenatural em Deus, porque é um conhecimento completo. Então, não caberia pensar em poder psíquico dentro do céu, porque o céu é o poder. Então, como que o poder poderia ter um poder pequeno e dentro do sonho separado, dentro da diminuição a que nós escolhemos na nossa consciência ser, um poder psíquico pode parecer grande coisa, mas um poder psíquico diante da totalidade é só um outro engano, ou só um modo de distrair a mente para nós continuarmos procurando pela pequeneza, porque por mais elevado que seja o poder psíquico, ele ainda é limitante, ele ainda não é o conhecimento. Então, por isso que ele não existe, porque em Deus não existe falta, não existe pequenez, não existe uma coisa diminuída, não existe algo que seja diferenciado de outro. E por isso que ele não existe e é um apelo à mágica. Então, só dentro do ego, só utilizando de mágica é que aparentemente nós podemos ter um espetáculo de poder que a maioria não consegue fazer e eventualmente alguém consiga o que pode parecer surpreendente para as demais pessoas, que é o que a gente chamaria de poder psíquico. Seguindo aqui, entretanto, é igualmente óbvio que cada indivíduo tem muitas habilidades das quais não está ciente. Aqui Jesus já está chamando os poderes psíquicos de habilidades. Já ficou mais próximo do que um ser separado aqui pode ser, já que em consciência, não na verdade, mas em consciência nós nos limitamos, então, dentro do limite, cada consciência permaneceu com algumas habilidades. E é óbvio, então, que cada consciência ainda tem acesso a muitas habilidades que ela sequer está ciente
e aí ela não os desenvolve. Mas mesmo que os desenvolvesse, ainda seriam apenas habilidades limitantes. Na medida em que cresce a sua consciência, ele pode muito bem desenvolver habilidades que lhe parecerão bastante surpreendentes. Então, na medida que cresce a sua consciência, à medida que nós vamos superando bloqueios à consciência de quem nós somos, à medida que nós vamos modificando a crença na separação e vamos aceitando os pensamentos do Espírito Santo que nos fala de que nós ainda permanecemos tal como Deus nos criou. Então, à medida que a isso nós vamos aceitando, a nossa mente fica mais livre, mais aberta. Estando mais aberta, obviamente que ela tem um alcance maior do que tinha quando estava no medo maior. Então, por isso que aparentemente podem surgir habilidades surpreendentes ao longo da aprendizagem do curso em milagres. O Marcos, por favor, levantou a mão. Ing, por gentileza, a multiplicação dos peixes, dos pães, que Jesus, que diz na Bíblia, aquilo ali, como é que foi? Bom, em primeiro lugar, conhecendo o Jesus do curso, eu creio que primeiro não foi assim, aquela coisa em forma de espetáculo, de saciar as pessoas com pão e peixe. Eu acredito que o que o saciou foi a mensagem de Jesus, foi isso que, pela sua aceitação, lhes concedeu a sua completeza, de forma que a fome já não lhes tenha pego. Mas mesmo que fosse, então, possível, como ele disse na aula anterior, se fosse possível, e seria possível, sim, através da mágica, multiplicar pães, isso ainda seriam pães limitados, ainda seria só um apelo de mágica, ainda não haveria nada de espiritual nisso, ainda seria uma projeção enganosa para manter a mente acreditando que ela é um corpo, que ela precisa ser alimentada, e de que existe um poder maior dentro do especialismo. O Márcio também levantou a mão, de repente é dentro disso, pode completar a resposta. Sim, é isso, Indy. Jesus, ele não fez mágica e ele nem multiplicou pães nem peixes. Aquilo lá, interpretaram algo que aconteceu ali. Na verdade, naquele momento ali, foi um instante de compartilhamento. Então, muitas pessoas foram chegando ali e as pessoas, elas foram trazendo coisas. Então, não foi Jesus que multiplicou o pão. A mensagem de Jesus trouxe pessoas, uniram ali, né, falando de pessoas, as pessoas se encontraram naquele lugar e com isso elas foram trazendo o que elas tinham e foram compartilhando. Tanto como peixe, pão, né, a gente fala que é peixe e pão, mas não era só isso, né? Então isso é mais uma fantasia que as pessoas atribuem aos milagres de Jesus. Os milagres de Jesus são milagres relacionados à fé, relacionados à realidade da mente que ele compartilhava. Então, sim, Jesus, ele fez muita cura. Jesus, ele fez, né, muitas das coisas que nós sabemos aí que pessoas andaram, tudo isso é verdade. Por quê? Porque a pessoa naquele momento, confiando na mente que Jesus estava representando ali, recebia a cura. E essa demonstração naquela época foi importante. Todo o restante estão tentando tornar Jesus no Mr. M, achando que ele é mágico, né? Então, essa questão dos pães aí não foi bem assim. Jesus não multiplicou pães desse jeito, da forma que a gente pensa, né? Então, assim, tinha 3 pães, ele fez virar 3.000. Tinha 2 peixes, ele fez virar 2 milhões. Não foi isso. Jesus nem faria isso. Porque senão eles iam usar ele o quê? Como Bolsa Família? Né? Imagina o que causaria se ele tivesse feito isso naquela época. Então, isso não aconteceu. Isso não é um fato. Isso não é um milagre de Jesus. Fez sentido, Ink?
É exatamente isso. Atribuíram a ele, interpretaram aquele momento ali, sabe esses momentos de confraternização que nós temos aqui, chamamos de amor, quando a gente está estudando um curso em milagres e tem aquela sensação gostosa, que hoje tem gente que posta foto no Instagram, dizendo assim, ah, que lindo, estamos aqui no amor. Então as pessoas entraram naquela vibe, e por estar naquela vibe, começaram a compartilhar entre si o que tinham. Então as pessoas que iam vindo, elas iam trazendo alimento. E as pessoas que iam convidando as outras, iam convidando também a trazer o que tinha para dividir. Mas foi só isso, nada mais. Mas uma coisa que eu acho importante a gente observar, Ing, também, nessa pergunta do Marcos, é assim, ó. Qual a importância disso para nós, que estudamos um curso milagre? A gente tem que observar isso. Porque isso ainda é separador. Nós estamos fazendo o estudo da metafísica de um curso em milagres para aceitar a verdade da existência. O que muda no perdão essa resposta? O que muda na minha decisão de perdão, saber se Jesus multiplicou pães ou não? Se ele curou leprosos ou não? É essa pergunta que nós temos que fazer, porque a gente ainda fica tentando procurar, tentando atribuir a Jesus um autoconceito, um misticismo, como se ele tivesse feito coisas especiais no mundo. Jesus não fez nada de especial no mundo, a não ser usar o que parece ser o mundo para dar um sentido e um propósito para quem quis aceitar isso naquela época. Então, ele ter feito essas coisas, assim, lógico, que desperta a curiosidade de todo mundo, assim. Mas isso também, se eu não ficar atento, é mais uma estratégia da separação do que algo que me leva para a confiança e para o perdão. Não é isso, Indy? Até mesmo porque isso diferenciaria Jesus de nós. Isso faria um Jesus especial, diferente de nós, e seria também trazer a mensagem de Jesus para o mundo, validar a fome física do mundo, quando Jesus nos convida a nós justamente transcendermos a ideia de mundo, nós nos elevarmos. Jesus fala às vezes numa ceia celestial que está posta, que é a condição da nossa mente, do nosso real ser, que faz um convite a que venhamos a escolher estar cientes desse ser e não mais de uma imagem projetada para dentro de um sonho, de uma imagem faltosa, porque dentro do sonho sempre falta e faltará algo. Então, nada na espiritualidade vem para preencher o vazio da consciência que está identificada no sonho, quando, na verdade, basta ela trocar a sua identificação, voltar a aceitar o seu ser, e o Espírito Santo é a nossa mentalidade, é o nosso convite para isso. E Jesus fez isso, e ele está nos ensinando o mesmo caminho. E eu nem estou trazendo isso pela pergunta do Marcos, porque essa minha resposta não é para o Marcos, é um convite para todos nós a ajustar o foco até para a mensagem que você está passando nesse estudo aqui, né? E a mente ainda espiritualizada, que a grande maioria de nós ainda pratica, ela fica perdida nessas questões, querendo dar para Jesus um poder especial no mundo, querer tornar Jesus com feitos especiais, e aí a gente não percebe que a gente está se colocando num lugar de pequenez. Eu estou tornando Jesus diferente de mim, e lá no capítulo 5, Jesus fala que eu sou igual. E é algo que a gente conversou no sábado, em que muitas pessoas falam da metafísica de um curso milagres, mas falam ainda de um Jesus de dentro do mundo, um Jesus que nem existe mais. A gente precisa focar na demonstração do Jesus histórico. Qual foi a demonstração? A transcendência. Então, nós temos que focar no percurso que ele fez para aceitar a existência e não tornar Jesus especial porque ele ressuscitou mortos. Né? Isso foi só algo que naquela época ele precisou fazer para dizer que a vida não era o que estava no corpo. Assim como hoje, nós fazemos muitos milagres sem precisar ressuscitar. Um exemplo, eu já usei isso aqui e vou falar. A Ing me ressuscitou. Eu estava morto e eu fui ressuscitado assistindo os estudos com a Ing. Quer um milagre maior do que esse?
Então, assim, eu não precisa o meu corpo morrer. A consciência já está morta se ela não se localiza na existência. Então, assim, imagina quantos milagres vocês fazem aí nas demonstrações de fé na existência de vocês, né? Então, o que diferencia é que Jesus, naquela época, precisava fazer milagre daquela forma, porque as consciências tinham um padrão de resistência ao amor. Hoje é um outro padrão, não significa que os milagres não estão acontecendo. Os milagres acontecem o tempo todo. Eu vejo dezenas de milagres em cada live que eu participo ali, em cada estudo. Lá naquele grupo mesmo que nós estamos aí, que tem as perguntas ali que o pessoal está respondendo, eu vejo milagres incessantes ali. Então tem muita gente, tem muita consciência sendo ressuscitada, sem o corpo parecer morto. Isso é milagre. O resto é fantasia. E eu não sei se você lembra, Ing, quando eu comecei a ter acesso a essas questões de... que eu conversava muito com você, que quando eu comecei a ter acesso a essas coisas... Eu não vou falar de poderes psíquicos, essas coisas psíquicas, experiências extrafísicas. Né? Quando eu comecei a ter experiências extrafísicas, você lembra que eu te procurei para dizer assim, Ing, tá bom, mas para que isso serve, se isso também é separador e limitante? Porque se eu ficar tentando dizer que é o Márcio que está tendo experiência extrafísica, eu continuo sendo o Márcio e eu estou trazendo a verdade para a mentira. Não sei se você lembra que eu te procurei algumas vezes para eu me livrar disso, porque eu queria era só Deus. Eu não queria esses poderes, eu quero Deus. Me lembro do cuidado que tive para compartilhar contigo, para não dar valor a esses poderes, a entregá-los para a direção do Espírito Santo, como a gente falava, na direção da existência. Isso. E porque você senão fez. porque senão a gente fica feliz porque agora eu estou tendo revelação. Eu fico feliz porque agora parece que eu estou lendo mentes. Mas isso ainda é separador. O que eu vou fazer com isso se eu ainda estou fora, aparentemente, me localizando fora da existência, né? Então, estou aproveitando essa pergunta do Marcos, porque é importantíssimo decidir soltar a espiritualização do mundo e da imagem, parar de fazer um autoconceito de santidade e aceitar a santidade onde ela nunca foi mudada, na consciência crística e na totalidade com Deus. Bom, eu sinto assim. É alguma coisa ao contrário disso, Ing? É exatamente isso. O Tiago também levantou a mão. Eu lembro uma passagem que quando faz meditação e tal, e aí tem uma vez o monge recebeu o discípulo dele e disse, monge, ele todo feliz, né? Monge, eu levitei. Daí ele olhou, você sabe voltar da levitação? Daí ele, sim, sei. Ah, que bom, não vai atrapalhar a sua meditação. Seria um exemplo de poderes psíquicos, o quanto eles são ainda só aqui da forma. Obrigada, Tiago. A própria levitação ainda era de um ser separado. E hoje, nesse estudo, então, a gente está vendo justamente sobre esses poderes. Eu acho que ficou bem claro, não sei se o Marcos tem algo a acrescentar ou se está ok. Não, tá ok. Então, tá. Fico grata por essa oportunidade de trazermos isso a mais. E continuando, então, aqui, no 1.5, no 1.4, a gente viu que, na medida que nós desenvolvemos, então, a nossa mentalidade, à medida que ela vai ficando com menos medo, porque ela já aprendeu a perdoar, a aceitar o perdão, algumas coisas, nessa medida ela vai se desenvolvendo e podem vir mais habilidades. E ele segue dizendo no 1.5, no entanto, nada do que ela possa fazer pode se comparar, mesmo de leve, à gloriosa surpresa de lembrar quem ele é. E esse quem em maiúsculo, o Cristo. Nada aqui no mundo, nenhum poder psíquico, nada de poder extraordinário, mais forte dos poderes psíquicos, não é nada diante de ter, e aqui Jesus diz, a gloriosa surpresa de lembrar quem
cada um é, quem nós somos. Então, nada se compara a nós voltarmos o foco para a existência, para o nosso ser, que transcende o sonho de mundo, que transcende a individualidade, que é a própria mente de Cristo, a mente de Deus, na unicidade de tudo, onde nada está de fora, onde não existe nada fora. Então, esta é a maior meta que nós podemos almejar, é voltar a estar cientes de quem nós somos. Que todo o seu aprendizado e todos os seus esforços sejam dirigidos para essa única e grande surpresa final, e assim ele não ficará contente em ser atrasado pelas pequenas que possam lhe advir ao longo do caminho. E olha que interessante Jesus falando aqui. Ser atrasado pelas pequenas surpresas, ser atrasado pelos poderes psíquicos, ser atrasado por sentir-se individualmente mais adiantado, mais liberado, mas ainda com uma consciência individual. Então, todos os poderes psíquicos, se não usados da forma como o Espírito Santo tem um plano para eles, eles são atrasos. Porque eles veem a sua origem, eles vieram da mente dividida, vieram do ego. Então, por que o ego faria algo para nos levar ao céu? Então, obviamente que os poderes psíquicos foram feitos para enganar o ser de que ele é essa individualidade frágil aqui do mundo. Só que com muito esforço, com muito aprendizado, com muita disciplina, ele pode desenvolver habilidades que ele não está ciente. Óbvio que cada um pode, porque o poder para as habilidades, só existe um poder, é o próprio poder de Deus. Então, como que não haveriam habilidades das quais nós não estamos cientes? Mas a questão é, eu quero ser atrasado para a gloriosa surpresa de se reconhecer como Cristo, ou quero me satisfazer com essa pequeneza que irá apenas atrasar a consciência de saber quem que nós somos em Deus. É certo que existem muitos poderes psíquicos que estão claramente na linha desse curso. Então, à medida que nós vamos praticando o perdão, nós vamos desfazendo obstáculos. E sem esses obstáculos, o que pode surgir para ocupar esse lugar que aquilo que foi perdoado, que aquele medo tinha, é um poder que para nós, como ele se manifesta na mente, nós podemos chamar de poder psíquico. Então, claro que existem poderes psíquicos que estão na linha desse curso. A comunicação não está limitada ao pequeno escopo dos canais que o mundo reconhece. A comunicação não é só da fala para fala, ou do ouvido para os 5 sentidos físicos, do ouvido, do tato. A comunicação, ela transcende muito o que o mundo conhece, porque a criação é comunicação. Então, a comunicação é ilimitada. Quando nós pensamos separação e fizemos um reino limitado, projetamos um reino fora do reino de Deus, aí nós também limitamos a comunicação a determinados canais que o mundo conhece, mas a comunicação transcende muito, assim como a luz do Espírito Santo, assim como o ser que nós somos, transcende a toda e qualquer coisa aqui do mundo, a comunicação também. Por isso que existem poderes psíquicos aqui no mundo. Se fosse assim, né, se a comunicação fosse apenas aquela que é fisicamente possível dentro do mundo, se fosse assim, faria pouco sentido tentar ensinar a salvação. Porque a salvação, ela transcende totalmente as coisas do mundo. Que coisa poderia ensinar isso? Então, não faria sentido nenhum se a comunicação real, se Deus tivesse feito a comunicação, ou se comunicado assim, na forma como o mundo a vê limitado. Se isso fosse real, a salvação não seria real, porque não haveria para onde
a consciência descobrir-se. Seria impossível fazê-lo, impossível ensinar a expiação, que é transcender a ideia de separação de Deus. Os limites que o mundo traça para a comunicação são as principais barreiras para a experiência direta do Espírito Santo. Então, aqui já vemos que o Espírito Santo está além de qualquer forma de comunicação aqui do mundo. Os limites de comunicação aqui do mundo, eles não são canais para o Espírito Santo, a menos que nós assim os permitimos, mas ainda são limitantes. Então, na verdade, os limites que o mundo coloca na comunicação são barreiras para a experiência do Espírito Santo. Qual é a experiência do Espírito Santo? A unicidade do céu, a unicidade que é a única realidade que existe. Então, como que o Espírito Santo pode nos trazer a experiência da unicidade, que o céu é a comunicação, se a comunicação está limitada? Então, a experiência direta do Espírito Santo, que está sempre presente e cuja voz está disponível se apenas ouvirmos. Então, não há falha de comunicação do Espírito Santo para conosco. Há barreiras que impedem essa comunicação. E a busca por poderes psíquicos, eles escanteiam o Espírito Santo, eles buscam dentro do ser separado o poder da comunicação. E isso não é possível, porque o ser separado não existe. Ele é um auto-engano de uma crença, ou de quem ainda quer continuar acreditando na separação dele de Deus. Esses limites que nós colocamos para a experiência do Espírito Santo são colocados em função do medo, pois sem eles, as muralhas que circundam todos os locais separados do mundo cairiam ao santo som da sua voz. Então, por que a comunicação é tão... Por que os poderes psíquicos são tão desejados dentro do conceito do mundo? Por que eles são tão louvados ou tão admirados? Pessoas atravessam o mundo para encontrar-se com alguém que aparentemente tem um poder psíquico mais desenvolvido, porque quer aprender alguma coisa com esse ser. Por que isso? Porque os limites, na verdade, para o ser que acredita que se separou de Deus, que agora se sente culpado por ter feito isso, e da culpa nasce o medo de Deus, então ele ainda, no medo, ele teme a Deus. E por isso que ele precisa de muralhas, como ele diz aqui, que circundam todos os locais separados, que iriam simplesmente desmoronar, iriam cair, desmoronar diante da mensagem ou da comunicação completa do Espírito Santo. Então, ainda é resistência. Por resistências, o Espírito Santo está em todo lugar, ele está acessível. Então, a quem já não tem mais resistências a ouvi-lo? Quem ainda está no medo, escolhe uma outra voz, não a voz do Espírito Santo, porque o medo dita também tão forte quanto o Espírito Santo, tão forte quanto o Espírito Santo, o chamado do Espírito Santo, é para nós lembrarmos quem de fato nós somos. O medo, ele dita que nós devemos nos esconder diante do que nós fizemos, porque, na verdade, esta é uma proteção da ideia de separação. É um círculo vicioso. Não voltamos a lembrar quem que nós somos porque estamos com medo, e ao permanecermos fugindo de Deus, aumentamos o medo. Então, de fato, nós precisamos de um remédio que venha de fora desse círculo vicioso. Por isso, de fora do que nós podemos fazer. Por isso que nós chamamos a essa parte de fora do Espírito Santo. Que ele tem esse plano de expiação para nós, que é onde nós podemos escolher ouvir só ao Espírito Santo.
como o Jesus histórico fez, e uma vez não tendo mais ego, ele faz parte agora da expiação. Ele aceitou a expiação. Agora ele é um com o Espírito Santo e com todos que aceitaram a expiação, são um oferecendo a expiação às mentes que ainda estão adormecidas, nos oferecendo seus pensamentos verdadeiros para nós acessarmos estes em lugar dos pensamentos de medo, em lugar dos pensamentos do ego. E o medo, então, para se proteger, ele busca refúgio dentro de... São artimanhas, dentro de poderes psíquicos. Quem, de alguma forma, transcende esses limites, está simplesmente tornando-se mais natural. Então, os limites que nós impomos a nós mesmos, à medida que nós vamos aceitando a realidade do nosso ser, esse ser que não é real, mas que por dentro do sonho parece ser o nosso ser, ele, à medida que ele aceita a verdade, ele se torna cada vez mais natural. Não está fazendo nada de especial e não há nenhuma mágica nas suas realizações. Embora ele possa, como Jesus demonstrou, ele possa ressuscitar mortos, e a gente já viu que isso se refere à mente psíquica, mas eventualmente para demonstrar que o corpo não é o ser, pode, como Jesus demonstrou, até mesmo ressuscitar corpos, porque essa habilidade o ego não tem. Então, mas isso ainda não seria nada de especial. Ainda seria ser mais natural, ser mais próximo do ser como Deus o criou. As habilidades aparentemente novas que podem ser encontradas ao longo do caminho podem ser muito úteis. Então, as habilidades que nós podemos encontrar dentro do curso em Milagres, então, essa abertura maior de consciência que nós podemos encontrar, e naturalmente os encontramos à medida que vamos praticando perdão, elas podem ser muito úteis. Dadas ao Espírito Santo e usadas sob a sua direção, elas são recursos de ensino valiosos. Então, aqui que está a única coisa que tem importância. Qual a utilidade de um poder psíquico? Então, oferecê-lo ao Espírito Santo para que a direção dele seja a nossa escolha, nesse caso, isso pode ser um recurso de ensino valioso. Como Jesus certamente usou os milagres, até as coisas físicas que ele tenha curado e feito, como recursos de ensino valiosos para ensinar a transcendência do físico e da individualidade, para ensinar o ser que nós ainda somos. Em relação a isso, questionar como surgem é irrelevante. Então, buscar esses poderes psíquicos para daí oferecer ao Espírito Santo é totalmente irrelevante. Eles estão naturalmente no caminho. Se nós perdermos tempo em buscar aprimorá-los, nós já estamos dando o nosso valor próprio, já estamos tirando o Espírito Santo do caminho. Então, eles simplesmente vão ser naturais, e se eles são naturais, não cabe o menor questionamento de como que eles surgiram, de onde que vieram, o porquê que apareceram. A única consideração importante é como são usadas. Então, com que mentalidade nós vamos permitir-se ser agora com esse poder? Tomando-as como fins em si mesmas, não importa como isso é feito, o progresso será atrasado. Então, valorizar o poder psíquico pelo que ele é atrasar a consciência da feliz surpresa de quem ela é. Então, ela não pode ser um fim em si mesmo. Pode ser um meio e muito útil para nós nos descobrirmos de novo como Cristo, como Filho de Deus.
Mas se acharmos que esses poderes, embora sejam surpreendentes, que eles são um fim, ou se nós nos deleitarmos neles, ou se nós nos acharmos mais especiais, ou acharmos que estamos recebendo um favor de Deus porque isso está acontecendo, nós estaríamos dando um fim para esses poderes, e assim atrasaríamos a feliz consciência de quem nós de fato somos. Atrasaríamos a experiência da existência, da única existência que existe. E o valor que elas têm não está em provar coisa alguma. Realizações que vêm do passado, afinação rara com o invisível ou favores especiais de Deus. O valor dos poderes psíquicos não é nada disso que aparentemente eles desenvolvem. Deus não faz favores especiais e ninguém tem quaisquer poderes que não estejam disponíveis para todos. O poder de Deus é tão ilimitado quanto o próprio Deus está disponível a todos. Então, Deus não faz poderes especiais. Deus não dá favores especiais, porque isso é limitante. Isso é fazer menos, isso é diminuir. Então, Deus jamais faria isso. E, por outro lado, ninguém, e isso Jesus demonstrou, Jesus diz, ele teve todo o poder no céu e na terra, e a nós é dado o mesmo poder aqui na terra quanto no céu, porque nós somos iguais, porque nós ainda somos como Deus nos criou. Então, descobrir-se isso é transcender a limitação. E no processo de descobrir-se isso, de ver-se isso, obviamente que poderes psíquicos podem aparecer, e o Espírito Santo sabe como usá-los para reforçar a expiação, para reforçar de novo a consciência de quem nós somos de fato. Poderes especiais só são demonstrados por truques de mágica. Então, Deus não tem mágica, mágica é do ego. Poderes especiais, entre aspas, que um tem e outro não tem, isso é do ego. O Márcio levantou a mão, por favor. O Ing, é que quando a gente ouve essa expressão, nós temos todo o poder no céu quanto na terra, a gente imagina que essa referência Jesus está dizendo, fazendo uma referência ao Márcio, a Ing, ao João, a Maria, ao Marcos, né? E não é assim. A consciência de existência, ela tem todo o poder no céu quanto na terra. Então, quando essa consciência está ajustada, né, a existência existe com Deus, Deus é tudo que existe. Então, essa é a existência. E tudo que é a extensão de Deus tem o mesmo poder de Deus de se estender no céu com Deus, né? Quando essa consciência unificada separada se tornou ciente do pensamento de separação, então é essa consciência unificada separada que tem todo o poder, né? Quando Jesus fala assim, ó, é dado todo o poder no céu quanto na terra. Então significa que aqui na terra, quando a gente imagina a terra, a gente não cria, a gente projeta. Então essa consciência, como ela tem o mesmo poder de Deus, ela fez tudo isso aqui. Então é essa consciência que tem todo o poder para dizer, para reconhecer-se na unidade da existência, ou ficar aqui inventando e fazendo bloqueios ao amor. E aí é quando surge o fragmento da consciência, né? E a separação, e os autoconceitos e as imagens. Então não é a imagem que tem todo o poder no céu quanto na terra, é a consciência de existência que tem o poder, porque o fragmento da consciência que faz o autoconceito de Márcio tem o poder de fazer um autoconceito, de fazer uma imagem que, baseado nesse roteiro da separação, que também está aí, né, fazendo outras imagens, chamar isso aqui de vida. Então, não é a personalidade que tem o poder. A personalidade, ela é uma demonstração desse poder. A consciência, ela tem tanto poder quanto no céu quanto na terra, que ela inventou um autoconceito que agora faz imagens e tem autoconceito de borboleta, de lua, de sol, de passarinho. Então,
tudo isso que nós estamos vendo aqui já é a demonstração do poder de existência dessa consciência. É isso, não é, Índio? Isso, e o reconhecimento desse poder, obrigado por ter trazido que isso é na mente unificada, separada, o poder, por que está nos sendo dito que esse poder permanece lá? Porque nós temos o poder de despertar, o poder de voltar a colocar o nosso foco de novo na verdade, e não mais na ilusão. Nós escolhemos a ilusão. Nós é que podemos escolher de novo a verdade. Então, esse é o poder que nós não perdemos ao pensar separação, a esse pensamento fracionado. Então, esse poder de projetar o mundo não é nada diante de saber-se ter ainda o poder de olhar de volta e descobrir que, na verdade, ela não fez nada. Nunca houve a separação de Deus. Então, esse poder de escolher de novo a se identificar consigo mesma, que é o Cristo. Obrigado, Márcia, por trazer isso. Continuando, então, aqui no 4, nada que seja genuíno é usado para enganar. Genuíno, verdadeiro. Então, os pensamentos verdadeiros jamais são para enganar, os que vêm do Espírito Santo. O Espírito Santo é incapaz de enganar e ele só pode usar habilidades genuínas. O que é usado para a mágica é inútil para ele. Então, um poder que todo poder, só existe uma fonte de poder, é de Deus. O poder, então, é de Deus, é genuíno, mas quando é usado pela mágica, ela é feita para fazer uma ilusão, uma prisão. E aí, a decisão de usar pela mágica torna ela inútil para o Espírito Santo, porque não permitiu que ele a usasse. Mas o que ele usa, mas o que o Espírito Santo usa, não pode ser usado para a mágica. Uma vez oferecido ao Espírito Santo, o Espírito Santo jamais usará de um poder para a mágica. Há, no entanto, um apelo particular nas habilidades que estão fora do comum, que pode ser curiosamente tentador. Então, aqui Jesus está nos trazendo um alerta. Então, uma forma particularmente tentadora, a qual ele quer, e esse objetivo da lição, que a gente fique atento a isso para ver se nós, como tomadores de decisão, não estamos caindo nessa armadilha. Aqui estão forças que o Espírito Santo quer e precisa, né? Nos poderes psíquicos da nossa mente, tem forças que o Espírito Santo quer e precisa. No entanto, o ego vê nessas mesmas forças uma oportunidade de glorificar a si mesmo. Que pode parecer meio sutil, mas no momento que nós oferecermos o poder ao Espírito Santo e o Espírito Santo o usar, a armadilha está logo em seguida, no mesmo instante que o Espírito Santo usar, a mentalidade que acredita que é cada ser individual, pode perceber o uso do Espírito Santo e se glorificar a si mesmo, achar que ela fez isso, ela, o ser especial, a imagem projetada ou o auto-engano, ao invés da mentalidade certa. Então, é preciso cuidar mesmo oferecendo ao Espírito Santo para, após o Espírito Santo usar e demonstrar através da habilidade especial, algo que é incomum dentro da limitação da comunicação, para que isso não volte a ser um objeto de equívoco, que não venha se vangloriar a si mesmo diante desse feito. Forças que viram fraqueza são, de fato, uma tragédia. Oferecer ao Espírito Santo, ver a realização, seja por milagre, seja que forma que for, se isso for ainda usado para valorizar a individualidade, ou achar que o ser separado tem alguma coisa
a ver com isso, isso vira uma fraqueza. E aí, de fato, é uma tragédia, porque atrasa a feliz consciência de quem nós somos. Porém, aquilo que não é dado ao Espírito Santo tem que ser dado à fraqueza, pois o que é recusado ao amor é dado ao medo, e, consequentemente, será amedrontador. Aqui é a metafísica do curso. Nossa mente só existe com 2 sistemas de pensamento. Tudo que não for dado ao Espírito Santo é dado ao ego. E se é dado para o ego, é uma tragédia e será amedrontador. Então, não há outra escolha, não há uma neutralidade de nós, como consciência individual, acharmos que podemos escolher um ou outro, ou então ficar no meio retendo para si. Não existe esse meio, esse reter para si. Ou nós estamos, na verdade, no Espírito Santo, ou nós damos o poder de quem nós somos, por engano, ao ego. Mesmo aqueles que já não dão valor às coisas materiais do mundo, podem ainda ser enganados pelos poderes psíquicos. Então, mesmo aquele que já transcendeu a ideia de um mundo físico e, portanto, não tem mais nenhum valor dentro do mundo físico, ainda há muitos que já transcenderam isso, que são muitos dos que se autoproclamam gurus ou professores de Deus, ainda podem incorrer o risco de se vangloriar do poder psíquico, de terem transcendido a limitação que a maioria dos que acreditam ainda que são um ser físico tem. Como o investimento nos bens materiais do mundo foi retirado, o ego foi seriamente ameaçado. Então, a primeira coisa, o ego nos faz nos apelar para o mundo material. Se nós transcendermos isso e soubermos que nós não somos seres físicos, ainda existe o risco de acreditarmos que somos seres mentais separados de Deus ou individuais. E é isso que o ego vai se apegar. Ele pode ainda ser forte, né? O ego pode ainda ser forte o suficiente para se reanimar sob essa nova tentação, tentando retornar à força pela fraude. Muitos não viram através das defesas do ego aqui, embora elas sejam particularmente sutis. Então, é preciso ter muito cuidado nos poderes psíquicos, mesmo percebendo-os e entregando-os ao Espírito Santo. Se existir a tentação de querer saber onde o Espírito Santo usou, como que ele usou e para quem ele usou, certamente ali já está um ego separado querendo estar de novo ou vivenciar essa forma espiritualizada, como se a espiritualização individual fosse algo valioso. Então, esta é a forma que o ego pode se mostrar uma defesa do ego muito sutil. Contudo, havendo um desejo remanescente de ser enganado, o engano torna-se fácil. Então, havendo ainda um desejo de ser enganado, havendo um desejo de ainda querer ser especial, ainda querendo ser o único, e isso é querer ser enganado, não querer ser como Deus nos criou, se há esse desejo na mente, o engano se torna muito fácil, é muito fácil o ego aí enganar. Agora, o poder já não é uma habilidade genuína e não pode ser usado com confiança. Então, quando existe uma valorização do ego em cima desse poder, já não pode mais ser usado com confiança. É quase inevitável que, a não ser que o indivíduo mude a sua mente acerca do propósito desse poder, ele venha se gabar das incertezas dos seus poderes com decepção crescente. Quando, se isso acontecer, de sentir-se ou tentado a se achar especial por ter desenvolvido um poder psíquico e tê-lo oferecido ao Espírito Santo, ter visto e receber o testemunho do uso desse poder de volta e se achar especial por causa disso, então
é necessário mudar imediatamente a mente, porque o propósito não foi reforçar o especialismo, não foi tornar-se o ser especial mais espiritualizado, ou o ser que sequer é real, que nem sequer existe, tornar esse ser espiritualizado. Se isso acontecer, esse ser fatalmente irá ficar com decepção crescente, como ele diz aqui, porque a mente não será alinhada com o amor. Então, é preciso mudar imediatamente a mente e saber-se que a realidade está no ser do Espírito Santo em Deus. Ô, Márcio, por favor. Ing, quer um exemplo disso bem claro? Que hoje, nossa, essa leitura é muito importante para a gente ir além dos conceitos, né? Essa galera que fala que ouve Jesus. Quer ver como isso é totalmente esse equívoco que você acabou de dizer? Porque olha só, ouvir Jesus, o que é ouvir Jesus? Ouvir Jesus é ouvir o sistema de pensamento do Espírito Santo, que é onde a consciência que pensava Jesus se dissolveu. Então, Jesus, o Jesus histórico, a consciência, após aceitar totalmente a mente certa e ter soltado aquele corpo, tornou-se o próprio Espírito Santo, né? Então, quando eu falo que eu estou ouvindo Jesus especificamente, eu estou ouvindo o meu sistema de pensamento espiritualizado, o meu autoconceito de santidade sobre um Jesus, a minha imagem e semelhança, que nem existe mais, que foi só uma demonstração. Então, isso que você acabou de explicar, explica bem esse povo que sai por aí dizendo que está ouvindo Jesus, e Jesus diz que mandou ir para cima, para baixo, para direita, para esquerda, né? Porque isso não acontece. A pessoa que diz que ouve Jesus, né, a consciência, vamos usar a imagem aqui, que diz que ouve Jesus, ela está ouvindo Jesus verdadeiramente se ela estiver usando o sistema de pensamento do Espírito Santo para reinterpretar a ilusão como ilusão. Aí todos nós estamos ouvindo Jesus. Nesse momento, se vocês estão fazendo isso agora, vocês estão ouvindo Jesus. Estão ouvindo Jesus por quê? Porque a demonstração que se chamou Jesus dissolveu-se no Espírito Santo. Então eu estou ouvindo Jesus porque eu estou usando a demonstração que ele deu. Agora, essa história de que eu estou ouvindo Jesus mandar eu sentar, ligar o rádio, desligar o rádio, isso aí tem que ter um tratamento psiquiátrico nisso aí. Porque isso aí é o meu autoconceito, eu estou ouvindo o meu autoconceito de santidade, e aí, como está espiritualizado o negócio ali, eu dou o significado que eu quero para aquilo que eu quero a partir desse entendimento intelectual. Não é isso, Índio? É bem isso. Então, o poder psíquico, ele pode sim se alinhar e ouvir a Jesus, mas se ele for genuíno, a mente que ouve a Jesus, ela não é mais uma mente individual, ela sabe se da sua unicidade com o todo. Mas se ela teve essa experiência e voltou-se, ao invés de voltar-se para a unicidade total da consciência que ela voltou-se para o ser separado de onde ela veio, de qual ela mantinha antes, ela estará reforçando a separação, estará usando a mágica, isso que eu não lhe diz aqui, e vai se frustrar com isso, porque não é a realidade, não está aceitando a expiação, não está voltando para a cura da mente, está voltando a mente, escolhendo a separação e o contrário do seu ser, escolhendo a fraqueza novamente. Então, obrigado por trazer esse exemplo bem claro. E, de fato, nós queremos transcender os conceitos para isso ficar prático no dia a dia. Mas, continuando aqui no último parágrafo, qualquer habilidade desenvolvida por qualquer pessoa tem potencialidade para o bem. E o bem aqui não é ajudar o mundo, o bem significa voltar-se à cura, ao Espírito Santo. Não há exceção nisso, então qualquer habilidade pode ser usada para a cura. O quanto mais raro e inesperado o poder, maior é a sua utilidade em potencial. Então, mais abrangente quanto mais raro e maior, mais abrangente, a mais locais abrange, então maior a utilidade em potencial. A salvação precisa de todas as habilidades, pois o que o mundo quer destruir
o Espírito Santo quer restaurar. Então, o mundo quer destruir ao céu, ao ser que nós somos, a consciência da única existência de vida que há. Então, o Espírito Santo quer restaurar isso na nossa mente, na nossa consciência, a existência real. As habilidades psíquicas têm sido usadas para chamar o demônio, o que significa meramente reforçar o ego. Habilidades psíquicas são limitantes, então são armas e ferramentas do ego. No entanto, aqui está um grande canal para a esperança e a cura a serviço do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo precisa desse canal também para expandir a cura a nossas consciências. Aqueles que desenvolvem poderes psíquicos simplesmente permitiram que algumas das limitações que haviam colocado sobre as suas mentes fossem retiradas. Simplesmente isso. O que tem de a mais isso? Isso é a coisa mais natural do caminho. Então, permitir que limitações sejam retiradas, obviamente, se nós somos o conhecimento da totalidade da mente de Deus, então, tendo menos limitação, obviamente que a nossa mente parecerá ter mais poder. Utilizar a sua maior liberdade para um encarceramento maior só pode ser aumentar as limitações que colocam sobre si mesmos. Então, usar as habilidades que estão mais desenvolvidas para um carceramento maior, tornar o ser mais preso ainda na individualidade que sequer existe, no autoconceito enganado, fazer isso mais reforçado ainda, isso só aumenta a limitação do ser que já está limitado porque acredita que está separado de Deus. Então, um poder psíquico usado por conta própria só aumenta a prisão de voltarmos voltarmos a despertar para a feliz consciência da realidade do Cristo. O Espírito Santo precisa dessas dádivas e aqueles que as oferecem a ele, e somente a ele, vão com a gratidão de Cristo em seus corações, e a sua vista santa os acompanha de perto. O Espírito Santo precisa dessas habilidades para provar que o mundo é só um sonho, é irreal, que a separação de Deus nunca aconteceu. E aqueles que aceitam oferecer a sua mente com seus poderes psíquicos ao Espírito Santo, e somente ao Espírito Santo, estando vigilantes para que o ego não tome para si nenhum poder desenvolvido, esses que assim seguem com a gratidão de Cristo, ou seja, com a gratidão de seu ser e do próprio Pai em seus corações. E sua vista santa, o próprio Cristo, o próprio ser desperto, acompanha-os dentro do sonho os acompanha de perto para guia para esse despertar, como uma bênção até que a decisão total pelo despertar, pelo ser desperto, pela realidade seja aceito, que é a expiação. Então, isso nós tivemos aqui nos poderes psíquicos. A Andréia levantou a mão, nós estamos aqui na interação agora. Ing, quando fala de novas habilidades, né? Que existem novas habilidades que podem estar alinhadas ao caminho, né, do curso do SEM, foi isso que eu entendi. Que podem ser efeito natural de ter alinhado a sua mente ao SEM, porque desfez obstáculos que estavam travando, que não estavam mostrando essas habilidades. Tá. Entendi, mas daí então seriam habilidades que, como a gente tem 2 programas rodando, o do ego, né, e o do Espírito Santo, então seria assim que eu me alinho com o do Espírito Santo, eu já desfiz esses bloqueios. Essa seria a nova habilidade. Essa habilidade, ela é dentro aqui do sonho da consciência separada, porque no céu é criação. O
o reflexo, vamos chamar assim, aqui dentro da ilusão, da criação, seria a extensão. Nós podemos estender. Então, essas habilidades, os poderes psíquicos, eles são totalmente ainda limitados e dentro do ego, somente o ego os faz. O Espírito Santo os usa para o propósito de lembrar a mente que ela não é o ego, mas a habilidade, o Espírito Santo não cria poderes psíquicos, não oferece, não faz poderes psíquicos, porque o Espírito Santo sabe que o conhecimento não é pequenez. Então, essas habilidades, elas são totalmente egóicas, mas como o ego não existe, essas habilidades não são reais, o que conta, de fato, é só o propósito para o qual elas servem. E elas podem servir para reforçar a separação e a crença num ser individual, ou podem ser oferecidas para desfazer a crença na separação, desfazer a crença de uma individualidade, e com esse desfazer, a mente volta a se lembrar de quem ela de fato é em Deus. Certo, então isso se aplicaria também, por exemplo, a física quântica, surgiram aparelhos, máquinas que dizem que conseguem desbloquear, desfazer bloqueios, reprogramação da mente, tudo isso se encaixa, então, nessas ilusões. Se isso for útil, se for útil para mostrar que o que a mente pensava que era verdadeiro não é real, se a física quântica ela consegue provar que o mundo físico não existe, já é um caminho para nós nos voltarmos para a mente, para o pensamento. Então, que há um pensamento. E assim o Espírito Santo pode usar todo o poder, inclusive da física quântica também. Então, o propósito, ela pode vir a reconhecer que a separação não existe, que tudo é só unicidade. E aí é possível despertar para a única fonte de poder, que é o Pai e sua criação, e o Cristo, ou seja, a consciência do céu. É sempre a mesma conclusão, né? A gente chega sempre na mesma... Sempre, para todo tipo, isso, para a mesma coisa. Mas é incrível como o ego faz a gente rodar e ficar questionando tudo, né? Mas ok, obrigada, Ing. Então, tudo volta-se para a utilidade. Qual utilidade que eu vou oferecer? Se eu vou oferecer ao Espírito Santo, ele vai usar o Espírito Santo, vamos dizer, dentro do que ele acabou de dizer, o Espírito Santo precisa da física quântica. Então, as mentalidades que estão dentro dessa linha de conceito, para lhes ensinar a unicidade de uma mente só, de um pensamento só, para assim elas virem a voltar a saber-se de novo da sua unicidade com Deus e com o todo. E assim todos os outros poderes. Então, é a utilidade a qual ela é dada, não é? Mas se a física quântica fosse usada como um meio, como um fim em si só, ela ainda é separadora, ainda é dentro do ego, ainda do mundo de separação, para provar que existe um mundo fora de Deus, um mundo aqui que precisa ser estudado. Isso já dá realidade ao mundo. Então, o ego usa para confirmar a separação. O Espírito Santo sabe usá-lo para o despertar. Mais alguém gostaria de contribuir aqui na nossa interação? Bom, pessoal, ao Márcio aqui, por favor. Ing, existe um poder psíquico que todos nós temos, que esse é imbatível, assim, e a partir do momento que você começa a usar a mente certa para observar isso que nós chamamos de existência, esse poder psíquico, ele desperta em qualquer um, que ele não é nem um poder psíquico, eu acho mais que é um poder de lógica, né? A lógica fica muito clara, a metafísica de um curso de milagres fica muito claro, que é assim, ó, quando você diferencia totalmente o que é realidade da ilusão, e você passa a caminhar pelo mundo e a conversar com as pessoas, fica claro
mas muito claro exatamente de onde cada pessoa está se comunicando com você. Qual é o conjunto de crença que ela está usando para dizer para você que ela é ela. E baseado nisso, você consegue saber até o que ela pode escolher para confirmar aquilo ali. E isso é algo que não é nenhum fenômeno, não é algo extrafísico, não é algo metafísico, é algo da percepção verdadeira, observando, quando eu falo percepção verdadeira, é a mente certa, né? Espírito Santo. É a mente certa, observando a percepção, tentando convencer-se de que é outra coisa, porque ela já não convence mais. Ela pode ficar falando para você que ela é o que ela é ali, você ouve, e em alguns momentos você pode ter a inspiração de falar alguma coisa, às vezes não, mas fica muito claro, dá para saber exatamente quais são os próximos passos que essa consciência vai dar, só de ouvir ela falar. E isso é algo que é dado a toda consciência que aceita o Espírito Santo como a sua forma de reinterpretar o mundo, como a percepção sobre a ilusão. Então, é muito mais eficiente desenvolver esse poder do que se perder em experiência extrafísica e ficar tendo sensações, né? O João, a gente conversava muito sobre essas experiências. Quando eu tinha essas experiências, eu contava só para você. Lembra que eu dizia, eu vou contar só para você, porque as pessoas vão começar a achar que isso é algum poder, daqui a pouco estão pedindo água do meu banho para tomar, para ver se cura alguma coisa. E eu não contava para ninguém, porque eu não via aquilo como algo especial. Aquilo ainda era ilusão e me prendia na ilusão. Então, assim, às vezes eu comentava com o João, depois que tinha passado muito tempo, quando ele vinha me contar alguma experiência dele, ou quando alguém vinha me falar alguma coisa, eu contava só para dizer, é extremamente possível para a gente usar isso para confiança e para certeza de que tem algo além da matéria. Mas é só para isso. Mas isso que eu acabei de dizer é o maior poder que toda consciência pode usar. É o poder do discernimento. É discernir o que é existência e o que não é real. Seria isso, Indy? Seria isso. O mundo chamaria isso de poder psíquico, de ouvir o que é, de ler o pensamento das pessoas, mas eu diria que isso é o uso da razão. E a razão é a nossa mente certa, porque o irracional é a ideia de separação. Então, a parte racional da mente é a do Espírito Santo, e ela, de fato, não é que ela ouve as palavras do pensamento, mas ela sabe discernir, sim, a razão, se é o ego que está no comando por detrás do que a pessoa está trazendo, ou quando é um testemunho da mente certa. Ela reconhece-se a si mesma no irmão e reconhece também quando ainda há um bloqueio a si mesma, quando é o ego. Então, de fato, é assim, Márcio. Obrigado, Indy. Pessoal, obrigado. Mais alguém gostaria de trazer algo? Bom, eu vou, então, concluir aqui esse nosso estudo sobre os poderes psíquicos, e na quinta-feira nós vamos trazer na pergunta 26, pode-se atingir Deus diretamente? É quase um passo aqui, então, na continuação do nosso estudo de hoje, então, atingir a mentalidade de Deus diretamente. Então, na próxima pergunta. Eu vou encerrando aqui a nossa gravação. Gratidão sempre ao nosso ser por nos acompanhar aqui no sonho de esquecimento.